Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. E a minha oração é que o Deus Todo-Poderoso que enviou o profeta Cato Filipe, ele mesmo possa vos fazer compreender do que nós vamos poder tratar aqui. Atendendo de que é um tema capital, um tema de interesse de todos os habitantes da Terra e, por sua vez, é o propósito e a meta de qualquer um que acredita ser um filho de Deus. Por esta razão que nós preparamos este tema a fim de fazer-vos compreender para que não vivem de uma maneira errada, para que não continuem a tomar o caminho errado e possam compreender como podes alcançar a salvação hoje. De geração em geração, houve diferentes maneiras, diferentes formas de qualquer escolhido na terra, de qualquer habitante da terra poder alcançar a salvação. E hoje vamos poder ouvir como podes alcançar a salvação hoje. Para isso, para poder se esmiuçar mais o tema, eu dou a palavra do lado do Brasil ao pastor Deltamar Costa. Pastor Deltamar Costa, como alguém pode alcançar a salvação hoje? Como isto desenrola? Qual é o processo? Pastor Deltamar Costa. Ok, apóstolo Hugo Zé, e ao pastor Bulhão, e a todos aqueles que vão assistir este vídeo, né, agora, ao vivo, e depois muitas pessoas, certamente, vão ver este vídeo, que possam ser ajudados. Se você acredita ser um filho de Deus, se a sua alma clama pela salvação, clama pelo céu, e o seu objetivo é ser salvo, então você vai sempre procurar a salvação. Você não procurará só por esta vida. A mesma Bíblia diz que, penso que foi Paulo que disse, que se um homem esperar, buscar só para esta vida, ele é o mais miserável de todos os homens. Então, antes de nós vir para a Terra e termos este corpo que hoje temos, e que um dia este corpo que hoje se vê, esta matéria de carne e de osso, retornará para a sepultura, nós vamos retornar de onde nós viemos. E se nós somos parte da palavra, se nós somos parte de Deus, e se nós estávamos com Deus na eternidade, antes de nos fazer carne na terra, nós vamos retornar para Deus, vamos retornar para a eternidade. É por isso que aqueles que são de Deus sempre estão em busca da salvação. E mesmo que eles andem por um tempo, por um período de tempo, num caminho errado, eles sempre vão se perguntar, será que este caminho que eu estou trilhando está certo? Eu sei de muitos testemunhos de muitos irmãos que por um longo tempo eles andaram pelo caminho do catolicismo, andou nas igrejas protestantes, foi membro das igrejas protestantes, por um longo tempo foi membro das igrejas evangélicas, e até passou de igreja evangélica em igreja evangélica. Depois ele passou em vários grupos de igrejas branamistas, e leu toda a Bíblia, e leu as mensagens de William Branham, mas mesmo assim algo lhe faltava, não estava completo. Alguma coisa estava faltando. Lá no fundo, no seu coração, na sua alma, alguma coisa lhe dizia que a busca pela salvação ainda não estava completa. Isso nos faz lembrar, como nós já demos exemplo aqui, muitas vezes, as pessoas até podem achar estranho, porque nós pregamos que não vamos ser salvos pela Bíblia. A Bíblia não pode contribuir para a salvação de um homem, nunca contribuiu. Mas, ao mesmo tempo, nós citamos textos da Bíblia, histórias da Bíblia. Isso era para te fazer compreender melhor. Então, nós usamos exemplos, porque assim como Deus agiu com seus santos profetas no passado, é assim que ele age hoje. Assim como as pessoas se comportaram lá, é assim que as pessoas se comportam hoje.
mesmo de ambos os lados, aqueles que estão do lado do profeta e aqueles que estão contra o profeta. Então, os exemplos que nós tomamos da Bíblia é simplesmente para te fazer compreender de uma forma melhor o que está acontecendo hoje na Terra. É como um professor que, ao dar aula de história, para que os alunos compreendam a situação atual que eles se encontram em um determinado país, o professor vai citar o que aconteceu na história, os elementos, os acontecimentos, os personagens de tal e tal tempo que culminaram em eles estar naquela ocasião. Então, eu gostaria de citar aqui o exemplo daquele jovem rico que estava em busca de salvação. E a prova de que ele estava em busca de salvação e queria ser salvo é que ele vai até Jesus. E ele vai até a pessoa certa. Ou seja, ele não foi até os fariseus e saduceus, helenistas, herodianos, para perguntar a respeito da salvação. Nisto, esse jovem rico estava certo em procurar aquele que de fato entende sobre a salvação. Porque você não pode procurar para alguém sobre um assunto que esta pessoa não entende. Você não pode procurar para um advogado a respeito de remédio ou diagnóstico para alguma doença, sendo que ele não entende nada de medicina. Você não pode procurar um açougueiro só porque ele veste branco, corta carne e mexe com sangue a respeito de cirurgia. Para tratar de um assunto tão delicado como cirurgia, você vai ter que procurar um cirurgião de fato. Você não pode procurar um médico ou um cirurgião para tratar a respeito de uma construção, aí já é outra pessoa. Então, para o assunto, para a questão salvação, este jovem rico não foi até as bonitas sinagogas dos fariseus, dos saduceus, dos helenistas. Se fosse hoje, eu penso que as sinagogas dos fariseus ia ter carpete vermelho, ia ter poltronas confortáveis, ia ter ar-condicionados, ia ter cadeiras parecendo trono para os líderes dos fariseus se sentarem, e o presidente deles se sentaria em um trono bem maior, bem mais bonito e brilhante. Penso que, se fosse hoje, a sinagoga dos fariseus ia ter blindex, e as suas igrejas iam ser monumentos, muitos como nós se vê hoje nas igrejas. Mas o fato é que, nesse ponto, esse jovem rico que estava em busca de salvação, ele fez a coisa certa, que era procurar para aquele que entende sobre o assunto, que era um profeta mensageiro chamado Jesus de Nazaré. Ele foi procurar para aquele que tinha as chaves do reino dos céus. Então, quando ele pergunta, mestre, o que devo fazer para ser salvo? Aí Jesus diz para ele guardar os mandamentos. Ele pergunta, mas quais mandamentos? Jesus começa a citar os mandamentos e quando termina ele diz, mestre, mas tudo isso aí eu já tenho feito, eu já tenho guardado. Ou seja, ele ainda não estava salvo. Eu penso que ele era um bom homem, porque ele guardava todos os mandamentos. Certamente ele honrava o pai e a mãe, ele não matava, ele não roubava, ele não se prostituía, ele não praticava sodomia. E todos os mandamentos que esse jovem aprendeu desde criança, quando Jesus começa a citar os mandamentos e ele diz, Senhor, mas isso eu já faço. Hoje você pode dizer a mesma coisa, eu já tenho lido a Bíblia, eu nunca matei ninguém, eu não mato as pessoas, eu não roubo, eu não conto mentiras, eu não sou um sodomita, e você pode ter muitas qualidades. Talvez você seja igual ou bem próximo do que era aquele jovem que estava em busca de salvação. Mas veja que Jesus deixa bem claro que, além de guardar certos mandamentos, ainda tinha algo mais para ser salvo. E Jesus acaba dizendo para aquele jovem vender tudo o que ele tinha. Hoje você pode estar nessa mesma condição, é uma boa pessoa, é um bom membro de igreja, você dá os seus dízimos e as suas ofertas, você de fato é sincero, você de fato é honesto, você de fato está em busca de salvação, você tem se esforçado para tê-la. Mas assim como Jesus disse lá para aquele moço vender tudo o que tinha, o que você tem hoje? Eu não sei, talvez você tenha muita riqueza. E esta riqueza talvez não seja
uma riqueza natural de prata, de ouro, de propriedades, de fazenda, como o caso do jovem rico. Mas hoje você tem uma riqueza que é o conhecimento das doutrinas, os dogmas, as tradições, os costumes, né? As superstições do catolicismo. Você viveu dentro do catolicismo e para você isso é valioso. Você viveu dentro do protestantismo e você adquiriu muitos conhecimentos. E para você isso é muito valioso, você tem isso desde criança, você está lá no movimento evangélico, no branamista, e para você isso é uma grande riqueza. Você tem que vender isso. Jesus deixa claro lá que, além dele vender estas coisas, quer dizer, abrir mão dessas riquezas que eram tão preciosas para este moço rico, ele tinha que retornar para seguir Jesus. Aí estava o ápice da salvação. A busca da salvação ia terminar ali, quando ele retornasse para seguir Jesus. Guardar os mandamentos, penso que talvez os mandamentos de Moisés, é o mesmo hoje que você está dizendo que guarda certos mandamentos da Bíblia, que seja o Velho Testamento ou que seja o Novo Testamento, você pega alguns mandamentos que você acredita que você tem que seguir, ou que o seu pastor disse que você tem que seguir para ser salvo. Uns dizem que tem que guardar o sábado, não comer carne de porco, não comer peixe de couro. Outros dizem que tem que colocar um véu na cabeça, outros dizem que tem que fazer isso ou aquilo. E você acreditou que isso é verdade. Mas a busca para a salvação desse jovem rico terminaria quando ele viesse seguir Jesus, né? Ou seja, encontrar e seguir o profeta vivo de sua geração. Nós sabemos que lá aquele jovem rico não quis vender tudo o que ele tinha, pois possuía grandes riquezas. E hoje é natural as pessoas, quando têm acesso ao profeta Cacó Filipe, e eles perguntam o que devo fazer para ser discípulo de Cacó Filipe. Já me fizeram essa pergunta muitas vezes. O que eu preciso fazer para ser um de vocês e ser discípulo de Cacó Filipe? Bem, você precisa deixar a sodomia. Você precisa deixar a sua igreja. Quando nós falamos, você precisa deixar a sua igreja, ele já começa a se comportar de forma diferente. O que eu preciso para seguir Cacó Filipe? Bem, você precisa queimar as suas falsas Bíblias, as suas falsas versões da Bíblia. Você precisa abandonar essa sua igreja, essas suas religiões. Você tem que vender toda essa teologia, todo esse conhecimento que você aprendeu com os católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, porque isso tudo é falso. Até mesmo as verdades vindas de um sacerdote, de um teólogo, até as verdades vindo de um teólogo torna-se uma mentira. Outro dia, um pastor branamista me disse que uma verdade é verdade em qualquer lugar. Mas não é isso que a revelação nos diz hoje. A revelação nos diz hoje que até mesmo a verdade vindo de um demônio torna-se uma mentira. E foi com verdades, ou meias-verdades, que o diabo enganou Eva. Também foi com verdades citadas da Bíblia que Satanás tentava enganar a Jesus de Nazaré, por meio das visões que ele teve no deserto. Então, a busca pela salvação termina quando você encontra o profeta mensageiro do seu tempo. E este jovem estava diante da salvação. Talvez aqui você esteja dizendo assim, se eu tivesse no lugar desse jovem, com certeza eu teria abrido mão da minha fazenda, com certeza eu teria abrido mão das minhas muitas propriedades, do meu ouro, da minha prata. Se eu tivesse lá, você é católico, você é protestante, você é evangélico, você é branamista hoje, você vai dizer assim, se eu tivesse lá, eu tinha agido diferente. Eu não tinha trocado a salvação, que era Jesus, por causa das minhas riquezas. Bem, mas o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui é o que você faria lá. E hoje você tem trocado a salvação, que é o profeta Cacó Filipe, por coisa muito menor. Você tem trocado o profeta Cacó Filipe por causa dos seus pecados que você não quer abandonar. Você não quer Cacó Filipe por causa do futebol, por causa das novelas, por causa dos filmes impuros. Você não quer seguir o profeta Cacó Filipe por causa da sua religião, por causa da sua igreja. Você não tem coragem de seguir o profeta Cacó Filipe, não quer seguir Jesus Cristo por meio do seu profeta Cacó Filipe, por causa das suas falsas versões da Bíblia, por causa da sua teologia.
E sempre que você ouve o profeta Cacô Felipe dizendo alguma coisa no seu livro, você vai dizer, bem, mas a Bíblia não diz isso? O profeta William Branham não disse aquilo? O profeta Jesus de Nazaré e o profeta Paulo não disse aquilo? Hoje você deixa de seguir Jesus por meio de um profeta por causa que você gosta de ir para a praia, expor a sua nudez, você gosta da homossexualidade, do lesbianismo, você gosta da sodomia, você tem trocado Jesus Cristo hoje por coisas menores. E você diz que se você tivesse no tempo de Jesus, você teria feito diferente daquele jovem rico. Você diz, se eu tivesse lá. Se você tivesse lá, você teria feito igual você está fazendo aqui, trocando Jesus Cristo por coisas bem menores ou insignificantes em vista daquilo que aquele jovem tinha. Eu gostaria de concluir dizendo que a salvação, a única maneira para se alcançar a salvação é por meio do profeta vivo de sua geração. Isso é o que você tem que fazer. Você que está em busca de salvação, clama pela salvação, a sua alma anseia a salvação, você quer retornar para Deus porque você estava com Deus, então você procurará o profeta vivo do seu tempo. Você não vai procurar a salvação em orações. Não importa o quanto você ora. Eu penso que se a salvação tivesse baseado na oração, aqueles fariseus e saduceus do tempo de Jesus teriam sido salvos. Eu penso que se a salvação seria alcançada por base na oração, esses evangélicos seriam salvos, porque eu não conheço pessoas na Terra que oram mais do que esses evangélicos. Eles oram por horas, de joelhos, eles oram constantemente, o tempo todo, nos montes, nas suas igrejas, mas não se consegue, não se alcança a salvação por meio das orações. Até porque quando um membro de igreja, católico, protestante, evangélico, branamista, aquele que já tem rejeitado o profeta vivo do seu tempo, da sua geração, ele ora, a sua oração chega aos ouvidos de Deus como grunhido de porcos. É simplesmente uma abominação. É o que disse Moisés no seu tempo, penso que no livro de Deuteronômio, Moisés disse que todo aquele, ou melhor, penso que foi o profeta Salomão que disse em Provérbios, no livro de Provérbios, que todo aquele que se desvia a sua orelha para não ouvir as palavras da lei, até a sua oração era uma abominação. Mas não tratava-se das leis de Moisés, trata sempre das leis de Deus para aquele tempo que é estabelecido por meio de um profeta. Hoje os evangélicos são ligeiros para citar, por exemplo, Salmos, quando Davi diz, a tua palavra é luz para os meus pés. Bem, mas qual palavra? Eram as palavras de Deus ditas por um profeta no tempo de Davi. E Davi, ele era um profeta. Os salmos de Davi, as orações de Davi, os cânticos de Davi, eram a palavra de Deus no tempo de Davi. Davi poderia dizer, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. As palavras que Deus dizia por meio de um profeta vivo no tempo de Davi. Assim como as palavras de Jesus era lâmpada, era luz para o caminho das pessoas que viviam no tempo de Jesus. Não é a Bíblia não é lâmpada, a Bíblia não é luz. Se a Bíblia fosse lâmpada e a Bíblia fosse luz, o mundo não estaria nessa confusão religiosa, não estaria em trevas religiosas. Então não se alcança a salvação por meio de sacrifícios e jejuns, não se alcança a salvação por meio de dar dinheiro para as igrejas, pensando que está fazendo uma obra para Deus, não se alcança a salvação por meio de nenhuma igreja ou por meio de nenhum sacerdote. A única maneira para alguém alcançar a salvação é você procurar a pessoa certa. E a pessoa certa é o profeta mensageiro do seu tempo e hoje é o profeta Cacô Felipe. Apóstolo Guzé. Deus abençoe, pastor Deltamar Costa. Pastor Builão, como alguém pode alcançar a salvação? Pastor Deltamar Costa pode esmiuçar, pode explicar o que o pastor Builão tem a transmitir a todos aqueles que nos acompanham neste momento. Obrigado pela oportunidade. Realmente, como podes fazer para obter ou para alcançar a salvação? Bem, no tempo em que você está a viver sobre a terra, o que você deve buscar para a tua salvação não é uma boa Bíblia, não é uma boa igreja,
mas o que você deve buscar para a tua salvação é o profeta mensageiro vivo no seu tempo. Vocês veem que existem pessoas que acreditam que, por acreditar inteiramente na Bíblia, eles obterão a salvação. Mas o profeta mensageiro que Deus enviou no nosso tempo, o profeta Cacu Filipe, vem trazer a revelação, a verdadeira definição da Bíblia, mostrando que a Bíblia o pastor Bilão, mas acredito que ele vai retornar. Sim, realmente, estamos a tratar como você, como qualquer habitante da terra, como um presidente da República, como um mendigo, como um pobre, como um rico, pode alcançar a salvação hoje. É um tema capital e realmente merece a sua atenção. E se você realmente é um filho de Deus, este é direcionado a ti. Pastor Builão, pode dar a sequência. Ok. O que você deve fazer para alcançar a salvação é reconhecer exatamente o profeta mensageiro que Jesus Cristo envia no seu tempo. Não consiste em acreditar naquilo que Deus fez há 2000 anos. Não consiste em dizer que aceitaste Jesus Cristo em sua vida porque você foi a uma igreja ou porque você leu a Bíblia. Você vê que se consistisse em acreditar em um Jesus Cristo que andou nas ruas de Jerusalém, é acreditar na história que Jesus Cristo morreu na cruz, toda a carne neste século XXI diria, se eu estiver... Voltamos a perder o pastor Willan, mas de qualquer maneira nós vamos retornar e eu poderei dar a sequência do fio de pensamento do que o pastor Bilão estava esmiuçando aqui, para fim com que vocês que nos acompanham possam compreender. Sim, para recordar-te que estamos a tratar como podes alcançar a salvação hoje. A salvação, ela alcança-se somente quando conhece o profeta mensageiro vivo do seu tempo. É quando identifica Cristo em homem. Cristo manifesta-se através de um profeta vivo na terra. E reconhecendo este profeta, identificar este profeta, encontrar este profeta, encontrar a salvação. De geração em geração, os escolhidos alcançaram a salvação quando encontraram o profeta mensageiro vivo do seu tempo. Se a salvação consistisse em simplesmente, conforme muito bem dizia o pastor Guilão, em você dizeres por si mesmo, ou segundo a doutrina de uma igreja, vir te dizer, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, e você dizeres, eu aceito. Se isso consistisse na salvação, portanto, todos vocês religiosos, membros de igrejas assim em diante, poderiam ser salvos. Mas não é desta maneira. O Deus Todo-Poderoso é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Nas gerações passadas, as pessoas não alcançaram a salvação por doutrina de igrejas que poderiam lhes dizer, você crê no sacrifício de Abel ou de Caim, você é salvo. Não consistia nisso, mas consistia em reconhecer o profeta vivo do seu tempo. Vejamos muito bem em Mateus capítulo 23, versículo 30 a 32. Os fariseus diziam a Jesus, se nós estivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. Jesus disse-lhes no versículo 31 de Mateus 23, hipócritas, raças de víboras, vocês dão testemunho contra vocês mesmos e vocês a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Você vê? Os fariseus estavam tão unânimes, conforme os religiosos hoje, no tempo em que Cacu Filipe é o profeta do mundo inteiro, também são tão unânimes em dizer ou em acreditarem que se nos dias de Jesus de Nazaré não poderiam estar ao lado daqueles que crucificaram Jesus de Nazaré. Se poderiam estar mesmos erros que a geração, esses ambos profetas cometeram diante deles.
E a salvação sempre consistiu em você conseguir identificar, reconhecer o profeta vivo do seu tempo. Você vê, a salvação é o profeta, e o profeta é a prova de todos os escolhidos vivos da sua geração. E as mensagens dos profetas antes do profeta presente são como as provas passadas de um estudante. Um estudante, não é? No vestibular ou para poder ingressar ao ensino universitário, este estudante, antes de ingressar ao ensino universitário, durante o tempo que ele vai preparar-se para poder fazer o exame que vai lhe dar a opção de poder ingressar ao ensino universitário, esse estudante terá as provas dos anos passados. E, por sua vez, ele poderá ter uma ideia, uma noção de como mais ou menos as provas do seu tempo podem vir. Mas este estudante, acertando todas as provas anteriores, isto não lhe dá o direito de poder entrar ou ingressar diretamente ao ensino universitário. Mas o que lhe fará estar apto para poder ingressar ao ensino universitário é resolvendo, enfrentando a prova do seu tempo. Assim também é com o profeta vivo, que é a salvação. Hoje, você reconhecer que Isaías foi um profeta de Deus, William Branham foi um profeta de Deus, Jeremias foi um profeta de Deus, Ezequiel foi um profeta de Deus, isso simplesmente te dá uma ideia que Deus envia profeta. Somente isto que serve. Isto não te serve para que você possa acreditar que, como você hoje conseguiu reconhecer, acreditar que Jeremias ou Isaías foi um profeta de Deus, você é um filho de Deus, você pode já alcançar a salvação e você está salvo. Não, amados companheiros de terra, não é isso. Mas é você estar preparado para procurar, identificar, reconhecer o Isaías do seu tempo, o Jeremias do seu tempo, o profeta do seu tempo. E é quando você alcança a salvação. Porque a salvação é um profeta mensageiro vivo. Sem o profeta mensageiro vivo, o povo se corrompe, o povo fica em desolação, o povo divide-se. O profeta é a alma da igreja. Você vê, amados companheiros de terra, é necessário seres humildes, lento em ouvir e rápido em escutar. Este é um tema capital. Nós estamos aqui a fim de poder fazer-vos compreender de como você pode alcançar a salvação. Mas você não tem que estar a resmungar. Você não tem que estar a cochichar no teu canto que isto é uma heresia ou assim diante. Você vê, em todo o tempo, em cada geração, toda a mensagem de um verdadeiro profeta, enquanto ele esteve vivo, é heresia. Porque é a prova do seu tempo. As provas dos anos anteriores, os anos passados, os anos anteriores, aparentemente para os homens, sempre foram melhor, segundo o ano atual. Da mesmíssima maneira é com a salvação. Os profetas anteriores sempre foram fáceis em poder lhes identificar que foram realmente um profeta de Deus. Mas o profeta vivo do seu tempo, que é a prova do seu tempo, é difícil. E é necessário ser um filho de Deus e ser predestinado, ordenado para a vida eterna, em reconhecer o mesmo profeta que poderá te fazer alcançar a salvação. Pastor Deltamar Costa, as suas últimas palavras. O que apóstolo José, o que o irmão estava a dizer é a exata verdade. O fato é que as pessoas, muitas estão em busca de salvação, pretendem alcançar a salvação, desejam alcançar a salvação, mas elas nem mesmo sabem como que pode fazer isso. E outras nem sabem quem é a salvação. Como bem o apóstolo estava a dizer, a salvação de Deus na terra sempre foi, é e sempre será um profeta mensageiro vivo na terra. É a salvação de Deus, é aquele que Deus usa para guiar e para salvar os seus filhos na terra. Basta você olhar a Bíblia, e cada livro da Bíblia pertenceu a um profeta em um determinado tempo.
Então, o profeta mensageiro é aquele que tem as chaves do reino dos céus. Eu ouvi hoje um teólogo dizendo, em um debate, que Pedro não tinha as chaves, ou melhor, ele dizia que Pedro tinha as chaves e que esta chave significava autoridade. Pedro era a autoridade entre os demais apóstolos. Mas não é isso que diz lá em Mateus, capítulo 16, do verso 14 ao 19. Lá diz que foi dado a Pedro, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, as chaves do céu. As chaves do céu foi dado a Pedro. Ninguém poderia entrar no céu, a não ser que passasse por aquele que tem as chaves. E este era Pedro. Hoje a gente ouve as pessoas em todos os lugares, nas igrejas, nas ruas, nas casas. Quando viajei com o apóstolo André Lima, a última vez, para alguns estados aqui do norte do Brasil, como Rondônia, Acre e Mato Grosso, lá no Acre, eu ouvi um cidadão pregando nas ruas e ele tinha fotos de quando, segundo ele, não conhecia Deus, não acreditava em Deus. Ele teve uma má vida. Então, ele tirou várias fotos de como ele vivia antes para mostrar às pessoas a sua transformação. E ele contava nas ruas o seu testemunho. E penso que ele chegou a dizer que ou teve sonhos, ou visões, ou algo parecido. E hoje a gente vê isso por todos os lados, na internet, no Facebook, no YouTube. A gente vê muitas pessoas fazendo vídeos dizendo que Pastor Deltamar. Perdemos o pastor Deltamar, mas daqui a pouco vamos poder ter o pastor Deltamar novamente. Mas antes, para terminar, conforme o pastor Deltamar estava dizendo, de que estes tipos de testemunhos, estes tipos de contos têm ocorrido por todo lado, mas as pessoas esquecem que é simplesmente um demônio, um espírito de adivinhação que tem lhes transformado, que tem lhes aparecido de noite, e eles pensam e acreditam que realmente é o próprio Deus. Mas não se trata do próprio Deus, não. Mas trata-se do diabo Satanás. Deus, se aparecer em alguém hoje, no tempo em que nós vivemos, se realmente for Deus, Deus não poderá te conduzir a uma igreja católica. Deus não poderá te conduzir a uma igreja evangélica, protestante, branamista, ou a qualquer igreja, ou religião, ou denominação religiosa. Mas Deus, ele te conduzirá ao profeta Cacó Filipe, o profeta vivo do seu tempo. No tempo em que Pedro estava com a chave do reino dos céus, quando o anjo apareceu a Cornélio, o anjo não apareceu a Cornélio para poder fortificá-lo ou para poder dizer-lhe que tudo quanto ele faz é bom. Mas o anjo apareceu-lhe a Cornélio para dirigir aquele que tinha a chave do reino dos céus. Apesar de todas as molas que Cornélio fazia, mas era reconhecer aquele que Deus enviou, que Cornélio poderia alcançar a salvação. Temos o pastor Deltamar, que estava dando as suas últimas palavras. Pastor Deltamar, pode dar a sequência? Ok, eu peço desculpa, a minha internet caiu. E como eu estava dizendo, voltamos a perder novamente o pastor Deltamar. Mas, contudo, amados companheiros de terra, saibam que a única maneira, a única forma de alcançar a salvação é Deus te fazer reconhecer que Cacó Filipe é o único e verdadeiro profeta para esta nossa geração. E vocês podem obter a mensagem do profeta Cacó Filipe nos vossos telemóveis, nos vossos tablets, ou também podem ligar para mim, escrever para mim, e eu vou poder fazer-te chegar o livro do profeta Cacó Filipe, onde quer que você esteja. Pastor Deltamar, ainda estamos em tempo.
Tenha as tuas últimas palavras. Ok, apóstolo. E como eu estava dizendo, as pessoas, para alcançar a salvação, devem procurar aquele que tem as chaves dos céus. Então, naquele tempo, ninguém poderia ir ao céu sem passar por Pedro. É ele que tem as chaves. E eu estava dizendo que as pessoas hoje, por todos os lugares, dizem que têm visões, sonhos. Jesus Cristo lhes apareceram, um anjo lhe apareceram para dizer isto, aquilo. Há vídeos dizendo que nos próximos dias vai cair um meteoro e que eles tiveram a visitação de um anjo ou de Jesus Cristo que lhes disse que nos próximos dias a terra vai ficar escura por 3 dias. E todas essas coisas a gente vê na internet, né? Mas a pergunta é, esse anjo que apareceu a essa pessoa, esse Jesus Cristo que apareceu a essas pessoas, lhes conduziu para qual profeta mensageiro? Porque um dia havia um homem honesto, sincero, um homem bom, que orava a Deus, que fazia jejuns, que dava suas esmolas, que era um homem temente a Deus com sua casa, chamado Cornélio, me refiro a Atos capítulo 10, e de fato apareceu um anjo a Cornélio. Mas o anjo não foi falar para Cornélio que tal coisa ia acontecer sobre o mundo. O anjo não foi dar uma revelação a Cornélio que teria trevas sobre a terra, que tal coisa viria sobre a terra. Mas o anjo tinha uma missão de dizer a Cornélio, já que Cornélio era um filho de Deus, estava em busca da salvação, que Cornélio mandasse chamar Pedro. Por que Pedro? O Cornélio precisava passar por aquele que tinha as chaves do reino do céu. Tinha que passar por ele. Até mesmo os samaritanos, em Atos capítulo 8, que havia recebido a palavra de Deus por meio do 8º apóstolo de Jesus, Filipe, depois foi preciso enviar para lá aquele que tinha a chave do céu, Pedro, para que aquele de Samaria também tivesse direito para receber o Espírito Santo. Os samaritanos, que haviam recebido a palavra por meio de Filipe, só receberam o Espírito Santo quando Pedro chegou para eles. E o Cornélio só recebeu o Espírito Santo quando Pedro foi para ele. Então Pedro abriu a porta da salvação, sendo ele o portador da chave, em Atos capítulo 2, para os judeus, quando ele prega para os judeus no dia de Pentecostes. Sendo Pedro o portador da chave do céu, ele abre a porta da salvação aos samaritanos e ele abre a porta do céu aos gentios. Então, se você está em busca de salvação, você deve procurar aquele que tem as chaves do reino dos céus hoje. Os católicos dizem que esta chave está com Pedro. Mas veja que já no ano 53, esta chave passou de mão. Esta chave passou para Paulo. E Paulo é que poderia dizer agora, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. Paulo poderia dizer agora, se qualquer homem ou qualquer anjo vos pregar diferente do que eu já tenho pregado, seja maldito, porque eu, Paulo, recebi a revelação de Jesus Cristo. Paulo, agora sendo o possuidor das chaves do céu, ele poderia dizer que todos os homens e as mulheres do seu tempo seriam julgados segundo o evangelho que ele, Paulo, os tinha pregado. Ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse nas palavras de Paulo. Nós vemos em Atos 13, 48, é dito que todos quantos foram ordenados para a salvação creram. Creram no quê? Creram nas coisas que Paulo pregava. Creram na mensagem de Paulo. Então, se você é um filho de Deus hoje sobre a terra, e você ainda tem dúvidas, ou você não conhece Cacau Filipe, se Deus tiver que te enviar um anjo, se Deus tiver que te dar um sonho, uma visão, isto será para te conduzir ao profeta Cacau Filipe. Então, no tempo de Paulo, o carcereiro foi perguntar a Paulo o que ele tinha que fazer. Então, a salvação de Deus é um profeta. Você vai estar em desacordo. Eu penso que você evangélico, você protestante, pode estar em desacordo, não tem problema nenhum. E você pode dizer que a salvação é Jesus. Bem, de acordo com Atos 13, 47, Jesus é por volta do ano 33. E por volta do ano 53 já é o tempo de Paulo. E Atos 13, 47 diz que Paulo foi posto para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. Eu sei que os teólogos podem pegar Atos 13, 47, interpretar da sua maneira, interpretar do seu gosto, e dizer que Paulo não era a salvação. Eles vão dizer que Paulo pregava a salvação, que era Jesus. Eles vão dizer que Paulo falava da salvação.
Eles vão dizer que Paulo levava a salvação, mas não é o que diz em Atos 13:47. Lá diz que Paulo foi posto para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. Isso é para o tempo de Paulo, para confirmar o que o apóstolo Guzé estava dizendo, para confirmar o que o pastor Bulhão estava dizendo, e o que eu estou dizendo. O profeta mensageiro do seu tempo é a salvação. Quando você encontra o profeta, você encontra a salvação. Quando você recebe o profeta, você está recebendo o galardão de profeta. Foi o que Jesus prometeu em Mateus 10:41. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta, que é a salvação. Não é receber uma igreja, não é receber um sacerdote de igreja, não é receber uma Bíblia, mesmo que seja a versão verdadeira da Bíblia. Não é receber uma mulher pregadora, não é receber pensamentos, visões e anjos, mas é você receber o profeta que Jesus Cristo enviou para o seu tempo. Hoje você rejeita Cacô Felipe. E você diz, se eu tivesse no tempo de William Branham, eu estaria do lado de William Branham. Você não estaria do lado de William Branham. Se você tivesse vivo no tempo de William Branham, você estaria dizendo que William Branham era um santo rolador. E você estaria dizendo que William Branham era um falso profeta. Se você tivesse no tempo de Martinho Lutero, você não estaria do lado do Martinho Lutero, você estaria do lado do Papa Leão X, você estaria do lado do catolicismo, pedindo que Lutero fosse enforcado, pedindo que Lutero fosse à fogueira. E o Papa Leão X até colocou a marca do seu anel, no seu anel, lá num decreto para que queimasse Martinho Lutero. Se você tivesse vivo no tempo de John Hus, você seria um daqueles que estavam lá presenciando a morte de John Hus, estava feliz, pensando que vocês estavam matando um falso profeta. Se você tivesse no tempo de Jesus, você seria um daqueles que gritavam, solte-nos Barrabás e matem Jesus. Esse Jesus não é o nosso profeta. Esse Jesus prega contra as nossas igrejas. Esse Jesus não aceita as nossas Bíblias, não aceita o livro dos nossos pastores. É o que você está dizendo hoje. Você está pedindo para prender Cacô Felipe. Você não é Felipe. Mas, ao mesmo tempo, você diz, solte-nos Barrabás, dê-nos Barrabás. Quem é os Barrabás hoje? É o Zé de Macedo, é o Valdemiro Santiago, é o Silas Malafaia, é o R. Soares, o Márcio Feliciano. Todos esses líderes de igreja são os Barrabás, que você pede para serem soltos, que você os chama de servos de Deus, de homens de Deus. Aonde você vai parar com isso? Eu sei que para alcançar a salvação, se esse é o seu objetivo, você tem que se perguntar, ou perguntar a Deus, Deus, onde é que está a tua salvação? Eu quero a salvação, eu quero encontrar a salvação, e você vai ter que dizer e reconhecer que Cacô Felipe é o único enviado de Deus hoje para pregar a revelação de Jesus Cristo para o nosso tempo. Amém. Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam, Deus nos ilumine, e nós oraremos para que Deus, Ele mesmo, faça-vos compreender, faça-vos reconhecer e encontrar a salvação. Cacô Felipe, o único e verdadeiro profeta para o tempo em que nós nos encontramos. Amém.